Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu curso Construindo o Mapa Verso. Meu nome é Aníbal Azevedo, bem-vindos ao meu canal também. Considere se inscrever, compartilhar, curtir, se esse conteúdo for útil ou interessante para você. E agora, então, estamos na nossa aula 3 da semana 11. Se você não assistiu às primeiras aulas dessa semana, recomendo assistir porque são aulas interessantes e importantes para o desenvolvimento do nosso modelo lá de logística da soja. Então, vai aparecer um card aqui para a primeira aula desta semana, que é bem importante, na qual a gente trabalha com o modelo matemático do plano de transbordo. Tá? Agora a gente vai falar nessa aula, pessoal, do problema de fazer um problema de programação linear inteira do modelo de localização de facilidades. Tá? E aí vem a questão importante, na verdade, desse modelo, é que a gente vai lidar com outra situação, uma situação que é muito presente não só no problema da soja, mas em diversas outras situações que a gente vai mostrar agora. Então vamos à nossa aula, pessoal. Lembre-se que na descrição do vídeo temos aí acesso a todos os materiais livres, gratuitos, PDF, notebook, enfim, um monte de material legal, bacana, site para você navegar nos vídeos, muita coisa interessante. Então aproveite aí e vamos à nossa aula, pessoal. Então, o que eu tenho aqui? Modelo de localização de facilidades. A gente vai começar pensando o seguinte, pessoal. Vamos supor aí que você quer localizar hospitais, bases policiais, escolas, parques, enfim, uma série de componentes aí importantes para uma cidade. Então, eventualmente, seria interessante você considerar a questão da localização de facilidades. A gente coloca isso como onde eu vou colocar essas facilidades. E aí entram elementos importantes nesse problema. Quais são? Primeiro, as facilidades ou possíveis locais de instalação dessas facilidades. Eu posso ter M locais, mas não necessariamente vou usar todos esses possíveis locais para instalar facilidades. E aí depois eu tenho também os nossos clientes. Aí não são possíveis, de fato, todos eles existem e devem ser atendidos. Podem ser pontos, inclusive, de demanda consolidada. E aí você estabelece o seu critério para consolidar essa demanda. O fato é que você tem esses N clientes e você deve, usando todos esses possíveis locais ou apenas uma parte desses possíveis locais, para atender às demandas desses clientes. E aí, vamos olhar para as facilidades. O lado das facilidades, você pode ter 6 possíveis locais para a instalação das facilidades, porém você pode ter uma restrição que basicamente fala para a gente que você vai instalar em 5 locais. E aí você tem que escolher qual desses 5, dado que você tem várias combinações ou várias possibilidades, mas qual desses 5 você vai escolher. Só um não será escolhido, mas ainda assim a gente tem uma combinação interessante aí, tá? Vamos supor que você escolha as facilidades ali de 1 até 5, a 6 vai ficar de fora, ou poderia escolher de 1 até 6, tirando a 5 de fora. Em todo caso, pessoal, é importante que para cada facilidade que você vai abrir, você vai ter ali uma variável binária, 0 ou 1, que é, no caso, representada por y de i, ou seja, a facilidade i vai ser aberta, ganha valor 1, ou não, valor 0, certo? E aí, pessoal, o que a gente pode fazer para representar uma quantidade máxima de facilidades que podem ser abertas? A gente pode escrever uma restrição em que a soma de todas as possíveis locais de instalação de facilidades vai ter que ser igual ao total, ao máximo, ao valor que eu quero ali de facilidades. Poderia ser, inclusive, não só igual, mas menor igual também, porque daí você possibilitaria números menores de facilidades. Eventualmente, você poderia estabelecer um custo de instalação da facilidade e colocar aqui, por exemplo, menor ou igual a 6, e deixaria a questão do custo regular o número de facilidades, ok? Então você pode tratar de diversas outras formas, isto que eu estou colocando aqui, mas estou colocando apenas essa para a questão didática, para ilustrar uma forma de fazer isso. E vamos supor, então, que nesse caso eu tenha decidido que as 5 facilidades que deverão ser abertas são as facilidades dentre as 6 possíveis locais. Os locais de 1 até 5 ganharão facilidades, ganharão pontos de atendimento. E aí, o que vai acontecer? Como é que eu garanto, através dessa restrição, que isso vai dar certo? Então, foi decidido que a melhor combinação de locais que atendem o público são as facilidades ou os locais que podem instalar facilidades de 1 até 5. E aí eu faço o seguinte: a soma dessas variáveis, lembre-se que cada uma dessas variáveis ganha valor 1. E aí o que vai acontecer para y6?
y6 automaticamente tem que ser igual a zero para que esta restrição de máximo de facilidades seja verdadeira. Muito bem. E aí isso remete, pessoal, a um problema que a gente já havia discutido anteriormente, que é o problema da mochila. O problema da mochila nada mais é do que você tem uma quantidade de itens que você deseja inserir numa mochila, porém, você tem uma capacidade máxima da sua mochila. E você quer maximizar a utilidade da sua mochila, sendo que cada componente, cada elemento que você insere na mochila tem uma utilidade, certo? Então veja, cada elemento tem uma utilidade e tem um volume. E conforme você vai inserindo elementos na sua mochila, isso não pode exceder a capacidade da mochila, certo? E a nossa variável de decisão é uma variável binária, que eu digo se eu vou colocar ou não um determinado componente da mochila, de acordo com a utilidade que eu desejo, aqui nesse caso, maximizar. No nosso caso, a gente poderia fazer a mesma coisa, só que no caso da localização de facilidades, eu usaria minimizar o custo de instalação ou abertura de uma facilidade num determinado local candidato. Muito bem. E aqui então, pessoal, feita a apresentação dos locais onde eu posso instalar facilidades, eu tenho aí o lado dos clientes. Como é que eu represento eles do ponto de vista matemático, no nosso modelo? Então estão aqui os nossos clientes, representados pelas bolinhas, e os quadradinhos são as nossas facilidades. O relacionamento entre clientes e facilidades facilidades vão servir para atender os clientes. Então suponha agora que eu tenho um determinado cliente, J, eu devo decidir se ele vai se ligar àquela facilidade I, certo? Como é que eu represento isso? Eu utilizo aqui, nesse caso, uma variável x e j igual a 1. Então, neste caso, eu estou declarando que um determinado cliente J vai se ligar numa facilidade I. E como você pode perceber, você pode indicar isso de que maneira? Através das nossas variáveis. Você pode indicar, por exemplo, que o nosso cliente 10, vamos colocar aqui, o cliente 10, então eu substituo o índice J pelo valor 10, vai ter o valor 1. E aí a questão é, qual é essa facilidade I? Poderia ser várias possibilidades, e é isso que está ilustrado nesta figura. Esse cliente I pode se conectar a pelo menos 6 aqui, facilidades, ou locais onde vão ser instaladas facilidades. E aí o que acontece? Eu preciso representar que esse cliente pode só se conectar a uma única facilidade, ok? Então, uma única facilidade vai ficar encarregada pelo atendimento da demanda desse cliente. O que significa exatamente isso? Significa que este equacionamento é muito próximo do que a gente já havia discutido antes, só que agora eu estou somando no J aqui, no índice 10, no índice onde J é igual a 10. Ou seja, o cliente 10 tem que escolher entre todos esses 6 possíveis locais, porque supondo que esse x6,10 é igual a 1, automaticamente todos os demais variáveis aqui, de acordo para atender essa restrição, tem que ser iguais a zero. Muito bem. Então, eu vou fazer essa conexão e automaticamente o x610 vai ganhar valor 1, certo? Muito bem. Então, isso aqui também, pessoal, a gente viu lá no problema de designação. O problema de designação era justamente fazer essa alocação. Uma determinada tarefa só poderia ser alocada para um único operário. Aqui, no caso, um único cliente só vai poder ser atendido por uma única facilidade. E este tipo de restrição ou equacionamento é útil para, matematicamente, obrigar a que isto ocorra. Muito bem. E aí, pessoal, o que acontece? Vamos voltar para o nosso problema. Como você já pode ter percebido... Ok, mas espera aí. A nossa facilidade 6, eu disse que eu não ia abrir ali no ponto 6, ou não ia ter uma facilidade 6 ali. A menos, é claro, que eu tenha aberto a facilidade. Então, esta conexão entre cliente e facilidade, elas têm que, digamos assim, primeiro, observar a questão de minimização do custo, tá certo? Então, eu tenho um custo ao fazer essa conexão, mas mais do que isso, eu tenho também que olhar se está aberto ou não. Então, não adianta nada eu minimizar o custo, mas não ser coerente com o valor na variável y. A variável y, até onde a gente tinha feito, y6 era igual a zero. Por quê? Porque o modelo, digamos assim, na solução final, chegou à conclusão que não era necessário abrir a facilidade 6. Vamos supor isso, ok? E aí o que acontece é que você tem que vincular essas variáveis para que você tenha algo coerente, algo compatível. E a forma de fazer isso é através dessa desigualdade
Aparentemente não é meio intrincado de entender isso, mas a gente vai explicar. Então vamos colocar o seguinte. Primeiro, a variável y é binária. O que significa? Quando ela assume valor 1, significa automaticamente que eu estou possibilitando a conexão de um determinado ponto, de um determinado cliente naquele local, porque ali foi aberta uma facilidade. Mas aquele local é um candidato, dado que ele está aberto, a conexão a um cliente. Então, a gente representa isto através dessa desigualdade. Veja que aqui o x, que é a variável que indica se há ou não conexão, ele pode ser 0 ou 1. Agora, esse y aqui sendo 1, existe essa possibilidade para x. Agora, se o y for igual a 0, seria o caso em que não há conexão, não há possibilidade de conexão, simplesmente porque não foi aberta nenhuma facilidade naquele ponto. E aí, nesse caso, pessoal, o que nós temos é o que a gente chama de restrição C. Então, e essa restrição C, então, ela é extremamente útil para esse tipo de situação, em que eu quero criar vínculos entre variáveis. E com isso, então, eu poderia, por exemplo, estabelecer vínculos entre as variáveis x, poderia ter uma variável x4 que é igual a 1, e eu poderia permitir ou não que a variável x1 assumisse valor 1 ou 0, mas se x for igual a 4, x1 tem que ser igual a 0. Esse tipo de equacionamento poderia ser, por exemplo, representado da seguinte forma: x1 menor ou igual que x4. E assim eu crio o vínculo entre essas duas variáveis, certo? Aqui está representado. E é exatamente isso que eu quero fazer com as variáveis, entre as variáveis x e j e y, de i. Certo? E dessa forma temos aqui o quadro completo de todas as informações em termos de variáveis de decisões e parâmetros do nosso problema de localização de facilidades. Chegou a hora, portanto, de nós consolidarmos e darmos nome a este modelo. Este modelo é o que a gente chama de modelo das P-medianas, e ele visa minimizar o custo entre o cliente J e a facilidade I. Veja que aqui a soma de x e j é igual a 1, né? Em I igual para todo i, para o conjunto de valores i, certo? Então, esta restrição aqui, que está dada aqui, ela fala o seguinte: um cliente só pode estar conectado apenas em uma única facilidade, certo? Então, para um dado cliente J, eu tenho que escolher entre todas as possíveis facilidades i, qual que o cliente vai se conectar. Outra coisa importante é que se, por exemplo, eu tenho uma facilidade y de i aberta, eu posso ter que um cliente J se conecte a essa facilidade I. E aí vai estar representado aqui igual a 1, certo? Mas isso só pode ocorrer se aquele local tem uma facilidade aberta, ou seja, y de i igual a 1. E por último, a soma de facilidades, ou de locais onde eu abri facilidades, tem que ser igual a P. Aqui nós temos a natureza das nossas variáveis, são variáveis binárias, certo? Ou seja, um problema inteiro que nós devemos resolver. E nós podemos, então, acrescentar uma segunda camada de dificuldade aqui, que seria justamente considerar que cada cliente tem uma demanda, QJ, cada cliente J tem uma demanda QJ, a soma das demandas dos clientes alocados para uma dada facilidade I, a soma das demandas daqueles clientes alocados naquela facilidade, não pode exceder a capacidade daquela facilidade I. Então, isso é uma representação algébrica desta formulação, desta questão, dessa restrição, e as demandas QJ dos clientes J não vão exceder a capacidade QI dessas I facilidades, através dessa restrição, certo? Muito bem. E aqui, pessoal, o que vai ser necessário? Além do que a gente já tinha colocado antes, a gente vai colocar aqui também as distâncias entre os clientes que podem significar questões de custo. E aí você deve observar nessa tabela aqui, o que nós temos qual é o cliente e qual é a facilidade, qual é a distância daquele cliente até aquela facilidade ou o custo correspondente a essa distância. Poderia ser, certo? Muito bem. E além disso, nós temos que também colocar, como já colocamos uma nova restrição, temos que informar qual que é a demanda de cada um dos clientes, certo? E essas facilidades vão ter capacidades. Aqui não colocamos, não ilustramos, mas todas as facilidades vão ter as mesmas capacidades que são dadas aqui, certo? Muito bem.
E com isso, então, pessoal, a gente vai para a parte da modelagem. Temos aqui no nosso material como é que a gente pode modelar esse problema. Eu gostaria de frisar que nós vamos dar maior destaque a essa modelagem na próxima aula, mas esse material vai seguir como referência. E aqui, como é muito fácil, é muito, digamos assim, imediato verificar a relação entre os símbolos que são usados no modelo, nesse modelo, e o modelo matemático, a gente vai deixar como referência para vocês analisarem, tá? Mas vocês podem ver, por exemplo, que é muito tranquilo a questão de identificação entre isso aqui, por exemplo, que está em vermelho, é a questão da capacidade das nossas facilidades, certo? Observando ali a questão das demandas de cada nó. Aqui, por exemplo, essa outra restrição que não está marcada, mas nós vamos marcar agora, é a soma em I do número de possíveis locais, o número de facilidades que você pode abrir, certo? Aqui, por exemplo, é se uma determinada facilidade foi aberta, aí você possibilita a conexão com o cliente. Matriz de distâncias, o índice tem que estar trocado, tá? Aqui é DJI e aqui é XIJ, certo? Por quê? Porque está invertido ali. Na hora de fazer a tabelinha, ficou invertido. Toma cuidado, porque senão você pode ter dores de cabeça na hora de mandar rodar esse negócio. Pode dar incompatibilidade de dimensões, tá? Aqui temos os nossos dados e aqui temos a solução que foi obtida, pessoal. Quando você tem uma certa condição, quando você manda rodar, você tem um custo total específico aqui, tá? E, eventualmente, se você quiser reduzir esse custo, bastaria você ignorar a questão da capacidade das suas facilidades em relação à demanda dos seus clientes. E você conseguiria fazer uma redução ali. O que significa também que, se você fizer uma expansão na capacidade de uma outra facilidade, você pode ter redução de custos relativos à sua operação. E por que eu estou falando isso? Porque a gente não colocou custo na instalação ou na expansão das nossas facilidades, que seria algo interessante como trabalho futuro também. É isso. Obrigado, então, pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula, então, pessoal, vamos colocar todo esse equacionamento matemático maravilhoso dentro do Python e vamos mandar rodar e vai dar tudo certo, vai ser lindo. É isso. Agradeço a atenção de vocês e espero vocês na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau!